Olá, paz do Senhor. Quero deixar registrado aqui mais uma vez uma meditação, uma reunião que nós tivemos e foi liberada estas palavras, estes textos. E eu quero compartilhar aqui. São alguns textos, não é longo. E a pergunta é: nós conhecemos a Deus? Nós vamos chegar a conhecer? Será que alguém conhece? Será que alguém tem tanta intimidade assim com Ele, que sabe os seus caminhos, que fala assim, aquela pessoa lá sabe? Será? Olha o que diz em Romanos 11, verso 33. É lindo esse texto. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vamos parar por aqui. Insondável, se você pegar no dicionário, que não se pode explicar, incompreensível, não dá para sondar, não dá para ver. Quão insondáveis são os teus juízos, a gente não consegue ver, a gente não consegue entender. Está escrito. Nós não vamos entender completamente os juízos de Deus, está escrito. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Temos coisas que nós não vamos entender. Devemos entender que é juízo de Deus, mas não vamos entender o porquê que acontece determinadas coisas. A gente consegue explicar um pouquinho, entender um pouquinho através das palavras do Senhor. Porque não é muito, porque Deus é infinito. A gente consegue ter um vislumbre pela palavra. E mesmo assim, muitos estudiosos entram em contenda, em um contradizendo o outro. Porque se for só pela letra não vai conseguir. Deus é infinito, Deus é grandioso, poderoso. Olha o que está dizendo aqui. Inescrutáveis os seus caminhos. Sabe o que é inescrutável? No dicionário? Impossível de ser investigado, compreendido, impenetrável, incompreensível. Os caminhos deles são incompreensíveis, impossível de ser investigado. Às vezes a gente não entende nem matemática direito, nem a nossa língua portuguesa. Como vamos compreender e sondar os pensamentos de Deus? Não é possível. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deixa eu colocar aqui atrás. Se eu precisar, eu pego. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Eu tive as minhas experiências com Deus. Você teve as suas experiências com Deus. O fulano, o beltrano, cada um teve sua experiência com Deus. A gente pode até tentar somar as experiências. Isso aconteceu com ele, aquilo aconteceu com aquele outro. A gente pode até tentar juntar as coisas e tentar entender um pouco o amor de Deus. Mas é só um pouco. Mas isso não é uma palavra para desanimar. Um professor disse assim uma vez: quanto mais você aprende determinada matéria, mais você percebe que não sabe aquela matéria.
quanto mais caminhamos numa faculdade, numa universidade, em uma determinada matéria, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que ela é gigantesca e não tem fim. Eu creio que Paulo tinha esse entendimento. Quanto mais ele conhecia, mais ele percebia que os caminhos e os juízos de Deus são inescrutáveis, insondáveis. Pensa em alguma coisa que você tem mais habilidade. E pensa no tanto que ainda falta para você aprender bastante disso. Quanto mais você aprende, mais você percebe que não sabe. Vamos ver outro texto? Mas isso não é para te desanimar, não. É para te deixar humilde. É para te deixar no pó, é para te deixar com a boca no pó, é para me deixar com a boca no pó, é para me deixar de joelho. Porque a gente não conhece, a gente acha que conhece. A nossa religiosidade impede do amor de Deus acontecer, a nossa crueldade, a nossa avareza, a nossa maldade, a nossa carne, impede de conhecermos cada vez mais o Senhor. Então, mergulhe nas Escrituras, mergulhe nas experiências de Deus, mergulhe, peça os dons. A palavra diz para buscar com zelo os dons. Mas quando você vai ver essa palavra zelo no original, é buscar com excitação de mente, é buscar com fervor, buscar com vontade. Foi traduzido para zelo, mas é buscar com vontade, buscar com fervor, e buscar, e buscar, e buscar os dons de Deus. A gente vai conhecendo um pouquinho mais do amor de Deus pelos dons. Embora eles vão passar, o que vai permanecer é o amor. Efésios 3:20, conhecidíssimo. Efésios 3, verso 20. Estou no verso, capítulo 4. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você tem ideia do infinito? Infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele pensa infinitamente mais do que nós. Então, que o nosso orgulho seja espremido e colocado no chão, junto com o pó. Que nós sejamos nada. Que nós sejamos um machado na mão do lenhador. Que nós sejamos verdadeiramente o barro na mão do oleiro. Que nós sejamos um canal para o Senhor. Porque nós não somos nada. Que o nosso orgulho seja espremido, esmagado. Não somos nada, não sabemos. Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como Jesus amou, que é o mandamento novo de Jesus. Se nós pecarmos por estar tentando amar, por estar tentando cumprir o segundo mandamento, é diferente de pecarmos pelo nosso orgulho e pela nossa religiosidade. Que Deus nos corrija. Até nessas palavras que eu estou dizendo, deve estar cheio de pecado. Às vezes orgulho, às vezes presunção. Que Deus elimine e esmague. Tem coisa que é Deus que faz, mas tem coisa que é a gente. Que Deus está esperando a gente fazer. Abandonar determinadas práticas.
Nós acabamos de ler o Efésios, capítulo 3, verso 20. No capítulo 3, verso... Vou ler desde o 14 agora, do 14 ao 19. Preste atenção. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Isto Paulo estava orando. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no dinheiro, no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, o amor de Cristo excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Existe uma plenitude de Deus que nós podemos alcançar, que nós possamos alcançar aqui na terra, que nós podemos pelo menos almejar. Mas existe o amor de Cristo que excede todo o entendimento, que nós não vamos entender. Sabe algumas perguntas que a gente faz em Gênesis que a gente não entende? Vamos ser realistas. Como que Deus criou o universo? Quem criou Deus? Sabe essas perguntas que a gente não sabe responder e não tem resposta? Assim é o amor de Deus. Ele nos fez limitados. Ele nos fez assim. Nós não sabemos. Que nós tenhamos a humildade de assumir que nós não sabemos. Entender o amor de Deus, compreender os seus caminhos. Nós não sabemos. E a vida eterna? O que é a vida eterna, então? João 17, Mateus, Marcos, Lucas, João 17, verso 3. Essa é a oração de Jesus, que no capítulo 17 inteiro. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui na terra nós não conhecemos completamente Deus e não vamos conhecer. E a vida eterna é conhecer o Senhor. Penso tanto de coisa que Ele tem para nos mostrar. Nós sabemos ali até as revelações de Apocalipse. E depois? Imagina o tanto de coisa que nós temos para conhecer a Deus. Infinito. Nós não podemos ser arrogantes aqui na terra de achar que sabemos o que Deus realmente está querendo e o que Ele não está querendo. Nós somos feitos para amar, para perdoar. Amar e perdoar. Pregar a palavra, repreender com brandura, dependendo da situação, ou dependendo com quem, é de forma diferente. Tem um vídeo como repreender, tem ali os tipos de repreensões, alguns tipos, que eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, só vou lendo o que está escrito e comentando algumas coisas. Ninguém sabe, muito menos eu, que sou um ignorante, um nada. Minha esposa já começa a falar outras palavras além do nada, além do ignorante. Eu prefiro parar por aqui, mas ela vai além um pouco. E no futuro, a vida eterna é conhecer Jesus. Isso também está... E como nós podemos conhecer Jesus e conhecer Deus aqui na terra agora? Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, sermos aperfeiçoados no amor de Deus. Romanos 16, 25. E é isso que nós temos que fazer. Não é porque nós não vamos conhecer Deus que nós vamos abandonar tudo. Não é porque nós não vamos saber toda a matemática que nós não vamos estudar a matemática.
Não é que nós não vamos compreender determinada situação, que nós não vamos estudar aquela situação. Romanos 16, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, Paulo dizendo, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então as escrituras proféticas nos foram dadas para irmos conhecendo a Deus, conhecendo o caráter e a personalidade dele, e para que sejamos transformados de glória em glória. Mas o que é isso, ser transformado de glória em glória? É uma luz que aparece no meu quarto? É um anjo que vem ali e vem trazer uma bênção? Ser transformado de glória em glória. Ser transformado de conhecimento de Deus em conhecimento de Deus. Ser transformado de maneira de pensar em maneira de pensar. Ser transformado em abandonando o pecado daqui e abandonando o pecado dali, sermos transformados. Sermos transformados de glória em glória. Cada vez mais profundo, cada vez mais alto, cada vez mais largo, cada vez mais comprido. Sermos transformados de maneira de pensar em maneira de pensar. Todo dia tem algo para a gente mudar. Todo dia tem algo para a gente pensar em melhorar. Nós vamos sendo transformados. Um atleta, todo dia ele treina algo para tentar ficar melhor. Todo dia o atleta treina algo para tentar ficar melhor. E nós, como cristãos, temos que todo dia colocar algo diante de Deus para tentarmos melhorar, para sermos transformados de glória em glória, olhando para Jesus e falar, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Jesus não faria isso, Jesus não faria aquilo. E sermos transformados. E para terminar, 1 Coríntios 13, 12. Não é para terminar não, tem mais 2 textos. 1 Coríntios 13, 12, rapidinho. Eu também estou procurando lá para trás, né? 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Agora a gente vê como um espelho ali que está sujo, está obscuro, mas depois veremos face a face. Agora nós não sabemos mesmo. Por que uma igreja é assim? Por que uma igreja é assado? Por que um pastor é desse jeito? Por que um profeta é daquele? Nós não vamos entender. Existe a mistura ali do caráter e da personalidade das pessoas, misturada com os dons espirituais, com os ministérios. Hoje vemos como obscuramente. No futuro, veremos face a face. E a vida eterna é conhecer o Senhor. Eternamente conhecendo. Imagina quanta coisa Ele tem para nos mostrar. Não podemos imaginar tudo, simplesmente isso. Mas eu quero terminar em Atos 17, 23. E agora sim está terminando. Em Atos 17, é o discurso de Paulo em Atenas. Os gregos gostavam de saber das últimas novidades, eles estavam sempre querendo saber do que estava acontecendo no mundo. E tinha um lugar lá que tinha vários altares para a deusa tal, para o deus tal. Só que tinha um altar que estava escrito assim, Deus desconhecido. O Deus desconhecido. E olha só o que Paulo fala. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar
no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita em paredes, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Se arrependam. Temos coisas para se arrepender praticamente todo dia. Todo dia a gente peca. Não vou dizer infinito, mas é todo dia a gente peca. Todo dia. A gente deixa de fazer alguma coisa, ou faz algo que não devia. E quem é esse varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos? Jesus, olhando para ele, sendo transformado de glória em glória. Às vezes olhar para Jesus, a gente fica assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas a gente olha para a vida de Paulo, olha para a vida de Estevão, olha para a vida do Epáfras, olha para a vida dos apóstolos, e a gente vai imitando Jesus ali pela vida deles. E é isso que é para a gente fazer. Em nome de Jesus, que essa palavra entre nos nossos corações. Que o Deus Todo-Poderoso nos guarde, nos proteja e nos desenvolva nesse conhecimento do Senhor. Sabemos que é infinito, mas não vamos parar de tentar conhecer a Jesus. Em nome do Senhor. Amém.